Muito bem, para você que está nos acompanhando pelos canais digitais, Facebook, YouTube, LinkedIn, todos os canais possíveis e imagináveis, hoje nós estamos estreando um novo projeto muito interessante para a gente falar um pouco sobre a Associação Comercial e Empresarial de Botucatu, a ACEB. A ACEB Botucatu, que tem nova presidente, assumiu neste ano agora de 2025. Aliás, é a primeira mulher a assumir a Associação Comercial em 102 anos de história. Uma missão muito legal. Eu estou aqui, que vai dividir bancada comigo nesse videocast nosso, a presidente, a Ana Beatriz Witzler Servi, que eu vou chamar de Bia, que é muito mais fácil, e que nós vamos contar histórias de pessoas, histórias de empreendedores, que empreender no nosso país não é nada fácil, mas a gente vai contar histórias para inspirar você que nos acompanha por todos os canais. Bia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, partilhar esse momento com você, com todos que estão ouvindo, que possivelmente nos assistam. É um prazer poder partilhar e poder contribuir para ajudar, na verdade, em Botucatu. Ajudar os empreendedores, ajudar a nossa cidade a crescer, a se desenvolver cada vez mais. Olha, o nosso videocast chama Gerando Valor e é exatamente isso que o empresário do nosso país faz, né? Gera valor tanto para o município, para os seus colaboradores, para os seus consumidores. Então, esse é o nosso lema, Gerando Valor, e nós vamos contar essas histórias de empreendedores que muitas vezes a gente só enxerga e consegue ver o sucesso, né? Tá lá na frente, alcançou um nível muito bacana, mas olha, tem tanta coisa que acontece para chegar até lá, e é isso que a gente vai contar para você jamais desistir e se inspirar com essas histórias. No nosso primeiro videocast aqui, nós vamos contar um pouquinho da história da Bia, né? Para as pessoas conhecerem. Primeiro, a gente vai falar sobre a missão de assumir a Associação Comercial, uma associação que tem 102 anos de história, e você é a primeira mulher. Como é que foi aceitar esse desafio e essa missão, Bia? É um desafio grande. Se você pensar uma instituição, a primeira, na verdade, entidade, a mais antiga, a primeira entidade de classe em Botucatu, onde passaram tantas pessoas de grande sucesso, empreendedores que fizeram toda a diferença para o crescimento e desenvolvimento da cidade. É um prazer muito grande e um desafio imenso. Eu tenho a vantagem, né, de estar logo após um grande empreendedor da cidade, que é o Ricardo Pauletti. Ele estava, antes da minha gestão, era ele que estava, e eu fazia parte da gestão, junto com ele, onde ele fez um papel, onde colocou a SEB em maior destaque, colocou de uma forma onde a SEB, na verdade, foi um facilitador e um agente transformador da parte econômica e desenvolvendo negócios em geral na cidade. Então, eu tenho esse privilégio de ter o Ricardo Pauletti, né, como vice atualmente, e pretendo e estou dando continuidade ao trabalho fantástico que ele fez. Então, nós acreditamos que o primeiro lema, nossa visão, na verdade, é um jeito liberal de pensar e trabalhar da forma mais inclusiva possível, sempre pensando de forma ética, com liberdade econômica, inovação, pensando sempre dessa forma. Ô Bia, legal você falar isso. Só para a gente sintonizar quem está nos acompanhando aqui, quem está nos assistindo ou nos ouvindo, o nosso videocast ele terá 4 partes aqui, dividido em 4 partes, né? Nós vamos contar a história que inspira com esses empreendedores, nós vamos dar dicas para os associados, os que já são e os que poderão se tornar associado, que é muito interessante. Nós temos uma categoria cada vez mais forte, né? A SEB em Movimento, que são as ações que a Associação Comercial tem feito ou participado aqui na cidade de Botucatu, e nós vamos também dar dicas de empresas que estão se instalando aqui. É o Botucatu que Cresce também, é mais um quadro aqui do nosso videocast, do nosso podcast. Bia, vamos contar um pouquinho da sua história? E a gente já começa com essa parte aqui do nosso videocast, né? História que inspira. Para você inspirar tantas mulheres e homens também que estão nos acompanhando neste momento. A gente sempre bate nessa tecla, né? Você empreender no nosso país é muito difícil por vários fatores. A alta carga tributária que nós enfrentamos,
Nós temos uma concorrência muito desleal hoje com o e-commerce, né, com o comércio virtual. Por que desleal? Porque para você manter uma empresa aberta, e a Bia sabe falar muito melhor do que eu disso, você tem lá a estrutura, você tem o aluguel do imóvel onde você está, você tem os funcionários, os colaboradores, enfim, a carga tributária, tudo que você tem que ter para manter uma empresa aberta e viva. No comércio virtual você não tem nada disso, você pula todas essas etapas e muitas vezes oferece um valor que acaba sendo de forma bastante injusta nessa economia girando, né? Para quem empreende localmente. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é a Bia, de onde veio a Bia, qual é a formação, como empreendedora também. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu sou nascida em Botucatu, né? Eu tenho toda a família, tanto parte do meu pai quanto minha mãe aqui na cidade. E fiquei fora há muitos anos, voltei na década de 90 pela profissão do meu pai, que sempre estava mudando muito. Eu, engenheiro civil, sempre pegava obras, a gente mudava. Então, assim, eu tive experiência de morar em várias cidades. E quando nós voltamos para Botucatu, na década de 90, logo no ensino médio eu sempre gostei do comércio, eu sempre gostei da troca, de vender e tudo mais. Já comecei a trabalhar no comércio, numa loja de vestuário feminino, né? Coincidentemente, onde tenho hoje. E concomitantemente comecei a fazer a faculdade à noite. Então, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E fiquei assim até me formar, até engravidar do meu primeiro filho. Fiquei nesse estabelecimento, inclusive. Depois tive meu filho, fiquei 1 ano praticamente parada, né? Me dediquei totalmente ao meu primeiro filho. E depois logo já voltei pro comércio e junto com lecionando também, né? Logo que eu me formei, na verdade, eu já continuei na loja meio período e meio período lecionando. Nem tanto meio período, que eu lecionava às vezes a tarde toda e a noite toda também. E continuei concomitantemente com os dois. Daí tive meu filho, casei, fiquei 1 ano, né? Parei, como eu disse, parei 1 ano, fiquei cuidando do meu filho, voltei para o comércio e voltei para a educação também. Tive meu segundo filho. Assim que eu tive meu segundo filho, a família do meu marido abriu uma loja. A família da minha sogra já é de loja tradicional aqui da cidade, de quase 50 anos. E nós abrimos a loja, eu continuei, ajudava como conseguia, dependendo do horário, de sábado, sempre gostei muito. Ficava na loja e junto lecionava. Meus filhos estudavam, até meus filhos terminarem o colégio, eu fiquei, assim, nessa vida maluca, e comércio, e escola, e família, e filhos. E quando chegou a pandemia, na verdade, ela veio... É um momento muito difícil, né? Foi um momento muito difícil, mundial. Mas ela também, ela nos fez refletir sobre a nossa vida. Né? Quem nós somos, onde nós estamos felizes como estamos vivendo. A pandemia nos fez também refletir sobre valores que talvez estavam desaparecendo devido à correria do dia a dia. E era uma coisa que eu conversava muito sobre isso com meu pai. Meu pai era uma pessoa que sempre assim, filha, cuidado, você está se desgastando demais, vai chegar um momento que se você não parar, o seu corpo vai te sinalizar e você vai ter que brecar, né? Aquela loucura. Família, filhos, escola, comércio, tudo junto. E na pandemia, como eu estava no momento na educação, eu estava na coordenação, eu trabalhei muito mais
Trabalhei muito mais do que se estivesse fora. Então, assim, eu ficava o dia todo, às vezes até de noite, no colégio, aquela correria e tudo mais, porque foi algo que a gente teve que se reinventar, foi algo que a gente teve que, é uma necessidade que apareceu batendo na porta, nós temos que começar a aula online e pronto, independente se nós estávamos acostumados ou não, isso é algo que foi inevitável. Bom, daí, infelizmente, eu perdi meu pai, não pelo Covid, mas infelizmente, foi um acidente fatal de carro. E foi algo que me fez refletir durante a licença que eu estava do meu pai, me fez refletir muito no que ele me ensinava, no que ele colocava e no que eu estava vivenciando. Eu acredito que a educação, na verdade, ela não é uma profissão, ela é uma missão. Você tem que estar muito bem para você porque qualquer palavra que você fale para uma criança, para um adolescente, é algo que pode repercutir na vida inteira dele. Então, é algo assim que me fez refletir bastante sobre a minha vida, como eu estava vivendo, como eu estava cuidando de mim, da minha mente, da minha parte física, do meu corpo. E, depois de pensar muito, eu decidi abandonar a educação. Eu abandonei a educação e assumi a loja, que até então era da família do meu marido, acabei assumindo a loja. E ainda estava, assim, não podia abrir todos os dias, estava aquele impasse, a gente abria um pouco, mas de forma restrita, a gente só podia atender na porta, daí começou o comércio online. Foi aí que o comércio começou a se reinventar também. Então, assim, as lojas, elas não podiam abrir as portas, então a gente tinha que se reinventar. Então, é aí que eu comecei também a participar dessa parte mais midiática e redes sociais e tudo mais. E hoje eu consigo trabalhar melhor a minha mente, trabalhar melhor o meu corpo físico. Eu estou muito feliz onde eu estou. Na verdade, é a realização de um sonho, poder estar trabalhando em um ramo especificamente, e poder me dedicar de corpo e alma. Hoje meus filhos já estão também grandes, os 2 já estão na faculdade, já estão encaminhados. Eu acredito que é um momento de muito aprendizado, como eu estou agora na associação. Eu aprendo a cada dia e quero aprender cada vez mais. Então, eu me sinto... Estou chegando aí na meia-idade, mas com muita alegria, com muita gratidão, agradecendo todos os momentos. Eu estou, assim, no momento que eu estou vivenciando de forma mais plena os momentos que aparecem dia a dia na minha vida. Ô Bia, você lembra de uma história? Primeiro, parabéns pela sua história, muito legal. Eu tenho certeza que vai ter muita gente se inspirando pela sua história, é muito legal, parabéns. Você lembra de alguma história no comecinho da sua carreira? Eu lembro que a gente estava batendo papo aqui fora do ar, mas tem vários desafios, né, que a gente enfrenta no decorrer da carreira, independentemente da área de atuação, que a gente acaba usando aquilo como ensinamento, aprendizado, para não repetir. Você tem alguma história para contar, compartilhar com a gente aqui? Tenho algumas, mas eu tenho uma principal. Eu falo que o comércio, ele é uma escola. Ele é uma escola onde ele te ensina a ter empatia pelas pessoas, ele te ensina a vivenciar frustrações, ele te ensina a lidar com as diversidades. É uma escola fantástica. Eu acredito que as pessoas que possam vivenciar isso, elas têm um conhecimento diferenciado. E logo que eu acho que eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, estava entrando há pouco tempo no comércio. E, como eu falei, eu trabalhava numa loja de vestiário feminino e entrou uma moça, ela estava provando um conjunto, né? E ela falou, ficou muito apertado, tal. Eu olhei assim, eu falei assim, mas está apertado agora, porque logo o neném vai nascer e daí vai ficar mais tranquilo, né? Ela olhou assim para mim, eu não estou grávida. Nossa, eu queria morrer. Eu queria, assim, ser abduzida no momento, sair de lá, não sabia como... Nossa, desculpe. Lógico que ela foi embora, eu acho que nunca mais entrou na loja e acho que não pôde me ver durante muito tempo.
Então, assim, aprendi da pior forma como ter empatia, né? É algo assim que eu nunca mais falei para uma pessoa, mas já vivenciei ao contrário também. Recentemente, uma cliente virou para mim e falou assim: Nossa, você está grávida, né? Eu, não estou, é que eu engordei mesmo. Mas você sabe que a Bia está contando uma história que é engraçada de certa forma, mas isso é uma preocupação que a gente, como empreendedor, a gente tem que ter junto às nossas equipes, né? E Sim. Isso foi um exemplo que você deu, mas que a gente pode até trazer para um outro sentido também, viu, Bia? Que é com relação à qualidade do atendimento que se oferece. Né? Falando como consumidor, quando você chega numa empresa, numa loja, e você tem um atendimento acolhedor, a pessoa demonstra que ela está realmente preocupada em resolver o seu problema, olha, aquela empresa pode até ter o valor mais alto do que o concorrente. Mas eu, por exemplo, como consumidor, eu sou conquistado pelo atendimento. Isso faz toda a diferença. Eu já tive 2 exemplos também de vestuário. Eu estava procurando um terno, né, para comprar, e eu fui numa empresa que eu achei exatamente o que eu queria. E aí, conversando com a pessoa, ele falou assim: olha, isso aqui não vou poder te vender porque vai para uma loja em outra cidade, que eles têm várias cidades, né? Eu falei: não, mas já está vendido? Não, é que a gente faz troca de estoque. Mas tá bom, mas eu quero comprar o produto, não estou, né? Sim. Ah, não, mas já está comprometido, já vai para outra loja, mas está vendido, eu vou comprar lá na loja, porque eu quero esse. Não, esse aqui vai para outra loja, eu não posso te vender. E aí eu fui numa outra loja concorrente, a pessoa não tinha o que eu queria e trouxe de outra cidade, falou: amanhã você pode passar aqui, você vai provar, a gente vai ajustar do jeito que você quiser. Então, assim, e era mais caro. Então, se você for analisar o atendimento, ele faz toda a diferença. E é muito importante, você que é associado da associação comercial, e para você que não é, de repente, tem o interesse de se tornar, que você procure as ações e os eventos que a associação comercial acaba trazendo para a cidade de Botucatu ou participando como parceiro, exatamente nesse desenvolvimento do atendimento, da qualidade do atendimento, como é que você recepciona o cliente. E essa abordagem, sem dúvida nenhuma, tem que partir do empreendedor para os seus colaboradores. Ninguém nasce sabendo. A Bia teve que aprender na prática. Sim. De como fazer e como não fazer. Mas a gente pode pular essa lacuna, esse gapzinho. Então, fica importante essa história que você contou, até para a gente, de repente, orientar as pessoas nesse sentido. Ô, Bia, a gente partindo para um outro lado aqui, já para uma segunda etapa do nosso videocast, vamos deixar dica para quem é associado ou para quem, de repente, gostaria de se tornar associado da associação comercial. A cada programa a gente vai trazer uma dica diferente. Sim. Mas são muitos os benefícios para quem, de repente, quer se tornar associado da associação comercial. E para você que já de repente, não tem essa informação, nós vamos estar trazendo isso para você a cada programa. Fale para a gente, destaque um ponto interessante de se tornar associado da SEB. Bom, aproveitando o gancho do que nós estávamos falando sobre esse conhecimento, um pré-conhecimento de como se comportar, como abordar um cliente, como você colocou. Nós temos, um dos serviços que nós temos à disposição seria o sistema de estagiário. Como seria isso? É um triângulo entre a associação de ensino, o empreendedor e a SEB. Então, seria assim, nós conseguiríamos... A gente sabe que hoje a mão de obra ela está muito escassa, ainda mais qualificada, como nós colocamos, ainda mais no comércio. Então, nós estamos fazendo essa ponte para ajudar os empreendedores na seguinte questão: a gente vai procurar, né, tem que ser um adolescente, um adulto, sendo a partir dos 18 anos... Não tem idade máxima, tá? Mínima 18 anos. Ele pode, como estagiário, ele tem que estar cursando, ou fazendo, ou no colégio, ou às vezes, algum curso, né, profissionalizante, ou mesmo uma faculdade. Ele poderá estar cursando e trabalhando, onde nós iremos fazer essa primeira etapa. Então, por exemplo, né, dependendo do estabelecimento, nós iremos abordar, junto com esse estagiário, nós vamos abordar questões como ética, como se comportar, como falar, como se vestir, a relação com o celular, que é algo que está bem crítico
A gente vê nas empresas como isso dificulta, né? Porque tem momentos que é necessário estar com o celular, mas tem momentos que não. Isso prejudica o atendimento. Então, nós iremos abordar todas essas questões, assim, para o estagiário, para o funcionário já ir com alguns conhecimentos prévios e extremamente necessários para conseguir e para estar trabalhando nesse local. Então, esse a gente fala o banco de talentos, né? Então, a gente vai estar buscando, unindo aí, que é uma dor muito forte do empresário para conseguir hoje a mão de obra ainda mais qualificada. E nós somos além. Por exemplo, tem um grupo de estagiários que está precisando de uma necessidade específica, tipo trabalhar com Excel. Nós vamos, então, chamar esses estagiários da empresa, nós vamos buscar um profissional adequado para dar esse treinamento, isso assim, sem custo adicional. Então, a gente está buscando aí solucionar esse problema que é de mão de obra ainda mais qualificada. Perfeito. Então, está aí uma das dicas importantes, né, para você que não é associado, para você se tornar associado. Aliás, como é que faz para se tornar associado da ASEB? É só procurar a ASEB, tem um canal de atendimento? Isso, como é que funciona? Tem. Nós estamos, o nosso local físico, né, onde atendimento presencial é na Rua Curuzu, 565. E nós temos o telefone, o WhatsApp, que é 38820010. Tá? É só falar com a gente ou pelo WhatsApp ou ligar. Sempre tem alguém lá para receber, tem as meninas lá. E nós temos as redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn. É só AC Botucatu. Colocou AC Botucatu, você vai encontrar tanto no Face quanto no Instagram, quanto no WhatsApp seria o telefone. Fica fácil de estar achando. E ali tem o Linktree que você pode clicar, você direciona para todos os canais. Estou com ele aberto aqui, inclusive. Ó. Fica muito fácil de você direcionar e acessar todos os canais. É só você clicar e entra no canal desejado. É importante que você siga os canais da ASEB, porque você vai ficar por dentro de tudo que a ASEB acaba realizando, participando, né? Inclusive, o tema do nosso próximo quadro aqui, né? Que é o ASEB em Movimento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho das ações. Vamos fazer um parâmetro, né, desse mês que estamos vivendo agora, do que tem pela frente também. Enfim, as ações que a ASEB tem ou promovido ou participado também, Bia. A gente tem, como eu falei, que a ASEB, na verdade, ela atua como uma ponte, né, entre o empreendedor e o poder público. Então, na verdade, a gente busca sempre solucionar os problemas. Inclusive, a gente teve várias iniciativas, parcerias, na verdade, para fortalecer tanto os nossos negócios como a cidade em si. Nós tivemos agora no dia 17 de julho, nós tivemos um evento do CRC, onde ele focou, o tema foi a carga tributária. Toda essa reforma tributária que está acontecendo. Então, assim, foram várias empresas, contadores, é uma parceria com o CRC, né, com o Conselho Regional dos Contadores, que a gente pretende estar dando continuidade num tema tão necessário, tão atual, tão importante, e nós pretendemos continuar. Nós temos também alguns cursos disponíveis também, temos até online. Para quem é associado, nós temos no site, temos até cursos online de marketing, várias coisas que também dá para a gente estar implantando e sempre colocando. Se o associado tiver uma dor específica, chegue até nós. Mesmo que nós não, de imediato, mesmo que nós não temos essa resolução, a gente vai buscar. Porque é esse o nosso objetivo. Perfeito, tá dada a dica aí, então. É importante você procurar os canais da ASEB, é o nosso convite para você. Vamos lá, vamos falar do seguinte, olha, Botucatu que cresce, um dos quadros aqui do nosso videocast. Você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe, viu?
compartilhe esse vídeo aqui, o áudio também, para que as pessoas possam ter um pouquinho mais de conhecimento a respeito de todas as opções que a Associação Comercial e Empresarial de Botucatu pode oferecer. Ô Bia, esse é um quadro, o Botucatu que Cresce, que nós vamos citar empresas que estão chegando em Botucatu, as novidades de mercado, tudo que a gente pode passar para você de orientação, de informação e até de dica também, né? De consumo aqui na cidade de Botucatu. Você vai trazer um destaque dessa semana, é isso, né? Sim, sim. É uma empresa que uma grande amiga está inaugurando. Na verdade, é uma franquia que vai abrir aqui em Botucatu, na Vital Brasil. É o Bom Bife. É um açougue diferenciado com uma variedade muito extensa de linguiças e tudo mais. Para quem conhece, né, é uma franquia, para quem conhece o dono, que ele tem Instagram, tem Facebook, tem várias pessoas que o acompanham. Muito forte nas redes sociais, né? Muito forte nas redes sociais, de forma geral. E agora nós teremos esse prazer gastronômico em nossa cidade. Então, eu desejo aí muito sucesso e contem conosco, com a associação, para o que for necessário. E aí fica a dica para você o seguinte, olha, de repente se você está empreendendo, está começando um novo projeto aqui em Botucatu, mande pelos nossos canais oficiais aqui, pelo Instagram e tudo mais, que a gente vai estar divulgando a sua empresa também. Quem sabe você se tornando um associado da Associação Comercial da ASEB aqui de Botucatu, você pode sentar aqui na cadeira e ser entrevistado Sim. pela gente aqui, né, Bia? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer enorme, né? Sim. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro videocast aqui, o Gerando Valor. Lembrando que você se inscreva pelos canais oficiais, Instagram, LinkedIn, YouTube, enfim, para que você acompanhe as novidades. E a cada mês nós vamos estar... Vai ter uma frequência mensal, né? E a cada mês a gente vai estar trazendo um empreendedor para contar histórias de sucesso, de insucesso também, porque muita gente, antes de chegar ao topo, né, passa por muitas dificuldades e tudo mais, e a gente vai estar contando essas histórias para inspirar você, que de repente tem o interesse de empreender aqui no nosso país. Vale muito a pena, apesar de tudo que a gente vive, toda a dificuldade, vale muito a pena, porque quando você acompanha a economia girando, a roda da economia girando, você gerando emprego, você colaborando com a questão financeira do município também, isso tem um sabor diferenciado, né? Se fosse muito simples também não teria tanto valor assim. Bia, obrigado pela sua presença aqui, foi um prazer dividir essa bancada com você. A gente volta no próximo mês para contar um pouco mais de histórias da Associação Comercial, de empreendedores da nossa cidade. Vai ser bem legal, então siga os nossos canais que vai ser interessante, tem muita coisa legal vindo por aí, né? Com certeza. Agradeço imensamente o prazer de estar partilhando com você, França, e acredito que nós podemos fazer a diferença. Eu acredito, nada se faz sozinho. Quando a gente une e quando a gente pensa no próximo e no mais próximo ainda mais. Se fortalece, o município se fortalece, a gente fortalece. É muito positivo. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, para finalizar, vou deixar uma frase aqui no ar. O sucesso não requer explicações, o fracasso não permite álibis. Lembre-se sempre disso. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.